Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero gravar esse vídeo aqui para responder um e-mail que eu recebi da Fabiana Teixeira. Obrigado pelo e-mail, obrigado pelas perguntas, os questionamentos. Enfim, ela me mandou um e-mail fazendo algumas colocações sobre um artigo que eu publiquei ontem, que o título é Por que é tão bom estar certo? E eu achei muito legal os comentários dela e eu quero aqui tentar de uma maneira mais clara e bem resumida explicar esse artigo, e espero que depois desse vídeo você leia ele, porque ele ficou muito legal e ele traz uma reflexão bem interessante para a gente entender um pouco desta condição natural do ser humano de gostar, de se sentir bem, de ter prazer, de estar certo. Na verdade, isso é uma característica humana, não necessariamente é um problema psíquico. Claro que aquilo que a gente carrega como história, como a nossa vivência desde ali do princípio, quando criança, quando adolescência, aquilo que a gente aprende dentro do contexto familiar, aprende ali nas primeiras experiências com a amizade, com os colegas. Claro que tudo isso ajuda e contribui para que a gente alimente um pouco dessa vaidade, desse egoísmo, desse narcisismo que todos nós carregamos dentro de nós. Agora, a ideia de se sentir bem, de ter prazer, de estar certo, está muito acima de só um contexto psicológico. Na verdade, ele é biológico, ele é neurológico. É uma condição que o ser humano traz com ele justamente para ele poder lidar com a vida. A sensação que a gente tem quando a gente em alguma discussão, em alguma conversa, em alguma condição que a gente se faz presente, e aquilo que a gente diz de alguma maneira está certo, as pessoas reconhecem que aquilo que a gente está falando, que aquilo que a gente está defendendo está certo, isso gera um prazer muito grande para dentro de nós, e gera uma euforia que de alguma forma é até viciante. Então assim, não que exista problema disso, pelo contrário, se a gente não tivesse essa condição de lutar por aquilo que a gente acredita, de lutar por aquilo que a gente efetivamente defende, a gente não conseguiria provavelmente estar hoje vivos, ter uma raça humana em plena atividade de evolução. Por quê? Porque é uma maneira de defesa, a ideia de estar certo, é uma maneira de defender até aquilo que a gente acredita, aquilo que faz parte das nossas crenças, faz parte dos princípios que está muito além de uma condição psíquica. E isso é efetivamente uma parte natural do ser humano. Então, a condição de defender aquilo que a gente quer, de achar sempre que está certo, ou seja, isso é parte nossa. Imagina ali os grandes inventores, como Tesla, que as pessoas desacreditavam da sua ideia, e ele lutou fortemente ali para defender a sua posição e aquilo que ele estava criando. Imagina ali o princípio da evolução humana, lá ainda quando os gregos se falava de matéria, de átomo. Imagina remédios, imagina aí pessoas empreendedoras como o Yamaha, que teve, através dessa trajetória de conquista dentro da proposta de empreendedorismo, diversas batalhas no qual ele teve que lutar, de passar vergonha quando ele apresentou seus primeiros projetos de moto, dos motores, até as catástrofes que aconteceu na vida dele. Imagina se ele não acreditasse e defendesse aquilo que ele fortemente trazia como uma crença para ele. Então, assim, de um lado, essa parte da gente defender aquilo que a gente acredita, realmente é condição do ser humano para o processo evolutivo. Agora, isso se torna um problema quando a gente só acha que está certo. E aí sim, é um problema psíquico, é um problema que precisa de ajuda, é um problema que a pessoa tem que procurar um especialista para tentar entender da onde vem essa condição de ele querer sempre estar certo, dele sempre achar que está certo. Aliás, mesmo ele tendo evidências que aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está defendendo, aquilo que ele está apoiando não está certo, ele cria dentro dele justificativas suficientes para ele mesmo acreditar que o mundo está errado
e ele está certo. Aí sim, isso é realmente um problema. E aí sim, uma pessoa que tem essa característica narcísica de querer sempre se posicionar como certo, sempre ser o dono da palavra, sempre ser incisivo, como se as outras possibilidades, os outros modos de pensar, as outras formas de ver a vida estão completamente equivocadas e que só ele se apresenta como o dono da verdade, o dono da certeza, o dono da razão. Essa pessoa efetivamente é uma pessoa triste. Além de ser triste, é uma pessoa que está limitando a própria vida. Por que eu digo isso? Porque a vida em si, ela é feita de erros. Os erros, é justamente os erros a maior escola de aprendizado para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa transcender a nossa própria essência, a nossa própria condição, nossos próprios limites. O erro, ele é a parte fundamental do crescimento humano, seja como ser, como a essência, como as virtudes, como o caráter, como os princípios, como a moral, tão como o aprendizado na prática para se tornar um bom profissional, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, um bom colega de trabalho. Ou seja, a gente tem que aprender, observar aqueles erros que a gente comete pela vida, ressignificar, dar outro sentido para as nossas crenças. Se nós não fizermos isso, se nós não permitirmos que isso aconteça, que isso representa algo muito maior que nós mesmos, a gente limita a vida a ser muito pequena, uma vida morna, uma vida sem graça. E isso é algo que efetivamente tira a alegria de viver, a condição plena de vida. Uma pessoa que se acha sempre certa, uma pessoa que não consegue ver, observar ela com ela mesma, dar oportunidade para ver outras possibilidades. Por exemplo, se eu vou defender uma tese de doutorado, de mestrado, enfim, se eu vou lhe defender um tema, uma hipótese, eu quero ler sobre todas a literatura que defende aquilo, mas eu sou também obrigado a ler aquelas que contrariam aquilo que eu defendo, porque só assim eu vou conseguir criar uma opinião, ser mais preciso, ter uma condição, uma estrutura, uma formação de pensamento muito mais concisa com a realidade. Ou seja, tudo na vida é feito de possibilidades. E aquilo que a gente enxerga como certo é certo para nós, porque para a nossa experiência, através daquilo que já aconteceu, das informações que a gente vai carregando pelas experiências da vida, aquele modo de ser, de ver aquela problemática, de ver aquela condição, ou de ver aquele acontecimento, é uma visão nossa. Mas ela é singular, o que não quer dizer que a outra pessoa que vê algo completamente diferente esteja errada, porque ela também tem a experiência dela, ela também tem um modo de observar, de experimentar a vida, o que dá a ela a mesma liberdade e a mesma condição de fazer uma análise também de maneira diferente, de maneira antagônica ou de maneira mais estratégica ou de repente muito mais complexa de observar aquilo. E isso é a grande razão do ser humano. O ser humano ele é feito das diferenças. O ser humano ele é um ser singular que vive num mundo plural, ou seja, pessoas que pensam diferentes. E é justamente pelo pensar diferente que a gente se torna esses seres tão grandiosos, tão cheio de vida, tão cheio de conhecimento, de saber, consegue lidar com problemáticas da vida que outros animais não conseguem, porque a gente tem algo além, que é a consciência sobre as coisas. Esse processo cognitivo é que faz a gente ser melhor, e é justamente a diversidade do pensar, do saber, a diversidade do conhecimento, a diversidade de olhar as problemáticas, de ver as coisas de modos diferentes, é justamente isso que dá valor, tem riqueza, que faz a gente ser cada vez mais pessoas melhores. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão, ninguém é dono da certeza, porque tudo na vida é possibilidade. E a vida ela só existe no estado presente. E nesse estado presente eu posso pensar de uma forma hoje. E de repente certas experiências que aconteçam nos próximos anos
possa me levar, daqui 2, 3 anos, eu pensar completamente diferente. Reflita um pouco sobre o que você acreditava lá atrás e o que você acredita hoje. Ou seja, a gente tem que se permitir a aprender justamente com tudo aquilo que vai nos mostrando e vai ressignificando as nossas crenças, as nossas verdades, que a gente vai aprendendo aos erros, vai aprendendo a observar, vai aprender a ouvir o outro, que talvez seja uma das maiores lições que o ser humano pode ter. Ouvir, ouvir, ouvir. E a partir de tantas informações, ali sim, tirar a sua conclusão, fazer um estudo. Tem dúvida? Vou pesquisar, vou ler, deixa eu entender se há outras maneiras de pensar. É isso que nos faz sermos grandes. Então, o fato de eu escrever esse artigo é justamente para tentar aí instigar um pouco mais desse lado, esse lado tão nobre do ser humano de aprender, de observar, de analisar, de tirar as certezas, de tirar essa vaidade, esse egoísmo, esse narcisismo de querer ser o melhor, de querer se apontar, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Ninguém é certo, ninguém é errado, tudo é possibilidades, tudo é modo de ver, de encarar, de aprender. Eu me lembro de alguns estudos que vêm ali desde das teorias da Terra plana, né? Muitas pessoas acreditavam que a Terra é plana, e justamente as pessoas que acreditavam reconheceram que aquilo não fazia muito sentido, e o que trouxe estudos durante séculos para construir hoje uma realidade muito diferente daquilo que se acreditava. Enfim, tem tantos aprendizados que a própria vida nos mostra, que é tão importante a gente errar, rever nossos erros, rever aquilo que a gente acha que tá certo. Aliás, eu deixo aqui uma dica muito grande. Toda vez que você achar que tem certeza, provavelmente você está errado. Todas as vezes que você quiser afirmar que você tem convicção de algo, provavelmente você está equivocado. Pense um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Abra a mente e dê oportunidade para ver as coisas de outros olhares, de outros modos, de outras, sobre a perspectiva de outra dimensão, de outras experiências. Permita fazer isso, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais saudável, muito mais alegre. Vai se permitir a experimentar o doce e o salgado, o amargo. Vai permitir você experimentar, viajar para lugares que não fazia sentido, e você perceber que, nossa, como conhecimento, como explorar coisas novas me traz alegria, me traz tesão, me traz felicidade, me traz prazer. Como é bom explorar coisas que contradiz aquilo mesmo que eu acreditava, que não gostava, que não queria, que não fazia sentido. Como é bom explorar isso, como é bom aprender justamente praticando, experienciando a vida. E mais que isso, né? Eu acho que o mais bacana da vida é você se desafiar. Eu não gosto? Então deixa eu ver realmente o que é. Não adianta eu falar, defender algo que eu não conheço. Não adianta eu acreditar na minha própria mentira, na minha própria crença, sem eu saber do que eu estou falando. Não adianta eu dizer que isso está errado, mas eu não sei efetivamente o que significa isso. Eu não sei exatamente o que representa isso que eu estou defendendo tão ferozmente. Eu não sei se essa pessoa é tanto assim porque eu nunca li sobre ela. Eu não sei se aquela teoria é tão errada porque eu nunca li sobre aquilo. Ou seja, deixar essa pequenez nossa de querer sempre ter razão para alimentar nosso próprio ego. Uma coisa característica que eu percebo muito em atendimento é que tem pessoas que tipo aquela, né? Eu não falei que eu estava certo, eu não falei. É como se isso gerasse um ódio, né? Como se aquilo ali fosse um troféu para alimentar toda a sua ganância, toda a sua parte menor como ser humano, querendo provar que não só que você está certo, mas que a pessoa deveria ouvir você porque você é o dono da certeza, dono da palavra. Isso é tão pequeno, gente, isso é tão menor, isso é uma parte tão ridícula do nosso ser, que eu acho que esse artigo, a proposta é justamente fazer a gente pensar, falar, caraca, quem sou eu para querer ensinar as pessoas que elas estão certas, que estão erradas? Quem sou eu para discutir esse tipo de assunto? Nós somos tão pequenos, né? É por isso que eu sempre falo, a leitura, você dá a oportunidade de ler, de experimentar, de viajar, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes.
ouvir as pessoas, ver o que o mundo pode te ensinar de prazer, de gosto, de alegria, né? Então, isso é tão gratificante, isso valoriza tanto a vida, e tem pessoas que continuam insistindo nesse prazer tão egóico, tão pequeno, tão triste, de ser o dono da verdade, ser o dono da certeza. Então, pessoal, esse artigo, espero que vocês leiam, eu vou deixar aqui no comentário do vídeo. Claro, esse vídeo está no YouTube, eu vou publicar aqui também no Instagram, mas ele está no YouTube numa qualidade melhor. Eu vou deixar aqui o link desse artigo. Vale a pena ler porque eu escrevi com muito carinho, que a ideia é justamente de a gente pensar um pouco sobre os tempos que nós estamos vivendo e ver se a gente deixa um pouco esse lado irracional, esse lado emocional, esse lado cretino nosso que a gente carrega de tanta raiva, de tanto ódio que a gente nem sabe de onde que vem, para ver se a gente centra um pouco sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo com nós e com o outro, sobre o que a gente está deixando para o outro e também pensar um pouco sobre o que nós estamos falando, que na verdade, se eu sou feliz e o resto das pessoas à minha volta estão tristes, o que importa é a minha felicidade? A felicidade não existe na singularidade, a felicidade não existe na individualidade. A felicidade ela tem que ser coletiva. Você precisa de uma outra pessoa para ser feliz. Senão não é felicidade. Você pode se sentir alegre. Alegre sim é algo individual. Felicidade não. Felicidade é sempre estar com o outro. É sempre compartilhar com o outro. É sempre estar perto, ter perto de você pessoas que importam com você, pessoas que respeitam você, pessoas que acreditam em você. Isso sim é felicidade. Felicidade é aquele instante, aquele pequeno instante que você não quer que acabe, mas ele sempre acaba. E normalmente esse não querer que acabe, a gente sempre está ao lado de alguém que realmente vale a pena estar do lado. Então, pessoal, acho que a gente está num momento tão incrível da vida, tão pequeno, tão raivoso, tão odioso, e de tantas verdades, de tantas certezas, de tantos especialistas, de tantos conhecedores do saber, que na verdade isso demonstra o quanto a gente não sabe absolutamente nada, como a gente está errado com nós, de nós com os outros e de nós com nós mesmos. Então, espero que esse artigo, espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouquinho mais sobre o que eu pretendi falar, e espero ter respondido a questão que me foi colocada, e desejo aí um ótimo domingo e que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, faça seus comentários, compartilhe, se inscreva lá no canal. E eu estou aí continuamente publicando vídeos, publicando artigos, justamente para a gente pensar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo com nós, com relação ao nosso comportamento humano. E a ideia desse canal, a ideia dos meus vídeos, a ideia desse momento é justamente falar sobre isso. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.